Olá pessoal, aqui é Rose Fênix mais uma vez para vocês, aqui no programa Saúde, Beleza e Bem-Estar, na TV Paradise. Sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Márcia Eiras. Olá Márcia, como vai? Tudo bom? Que bom, eu que agradeço, né, por você receber aqui no seu consultório. Nós estamos aqui na casa da Márcia, né, onde é o trabalho dela, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre por que você começou a fazer neuropsicopedagogia e quando foi isso? Então, Rose, eu sempre fui educadora, né? Então eu trabalhava numa escola como diretora e conheci um aluno, né? E aí eu vi que eu poderia ajudar esse aluno, e aí eu decidi fazer pós-graduação em neuropsicopedagogia e também terapia ABA, né, para ajudar crianças neurodivergentes. Tá, o que na verdade, bom, em primeiro lugar, parabéns, né, por esse trabalho, porque assim, eu super admiro a questão da pedagogia e também, como que a gente pode falar, enlaçado com a terapia, né? É verdade. É isso? Isso. Então, mas eu queria saber qual que é a diferença do neuropsicopedagogo com o psicopedagogo. Então, Que as pessoas confundem muito, inclusive eu tive até a expertise de perguntar para algumas mães que fazem, e eu queria saber, elas também não sabem, então eu queria saber, e o público quer saber. Então, a neuropsicopedagogia, ela une três conhecimentos, da neurociência, da psicologia e da educação ou da pedagogia. Certo. E através disso o objetivo da neuropsicopedagogia é justamente você rastrear, né, investigar o porquê que aquele indivíduo tem determinadas dificuldades, né? Nem sempre essas dificuldades vão ser transtornos, vão ser déficit, mas pode ser alguma coisa, alguma dificuldade que essa criança ou adolescente tenha e que a gente pode estar ajudando através de testes, de escalas, de protocolos. Correto. E me fala uma coisa, quando que os pais, ou até a escola mesmo, ela consegue perceber, né, que essa criança precisa de uma ajuda ou algo dessa forma que ela possa desenvolver mais na questão da educação? Porque a gente sabe hoje que a gente tem várias doenças, né? Aliás, nem são doenças, são transtornos, não é isso? Dislexia, tem crianças que têm TDAH, TOD, isso. E até crianças mesmo que são as autistas, né? Que hoje também... Por que está aumentando tanto, Márcia? Ou já existia e... Então, a gente não tem ainda, existem estudos, né, que estão tentando descobrir aí para ver qual o motivo do crescimento, ou então exatamente pelo fato de nós não termos esse conhecimento e agora também, como a gente está se aprofundando mais nos estudos e ter descoberto, né? Mas é uma realidade, né, que está aí e que precisa de profissionais para essa população ser atendida. Correto. E no caso da terapia, é uma terapia, ABA? Ah, tá. Tá. A ABA é a análise do comportamento aplicada. Então, a ABA, deixa eu explicar assim de uma forma mais simples, ela trabalha as habilidades da criança. Certo. Aquelas que elas têm, de repente, precisam ser ampliadas, e aquelas que elas também não têm, que precisam ser ensinadas. Mas seria no caso, então, para a questão da cognição, do dia a dia? Cognição, emoção, comportamento, todas as áreas unidas. Todas as áreas unidas. Que eles trabalham, que certo. A terapia ABA trabalha. Correto. Agora fala um pouquinho, no caso, por exemplo, uma criança que tem dislexia, ou até um adulto também, né? Porque o adulto também é dislexia, às vezes ele não sabe, não é isso? Então, no caso da dislexia,
Aliás, eu acho que até eu tenho dislexia. Mas assim, o que você acha, como que é trabalhado no caso da dislexia? Ele tem que ir para a fono e trabalhar junto com você? Como que funciona? O primeiro passo, por exemplo, se você chega no meu consultório, né, e você fala, eu tenho determinadas dificuldades, então eu vou ver os protocolos, as escalas que mais correspondam para a sua necessidade, para a sua dificuldade. Então, a partir daí, nós vamos aplicar esses protocolos e aí nós vamos ter o resultado, se é dislexo mesmo, ou se de repente é só uma dificuldade. Através disso, a gente vai fazer um planejamento, um plano individual, né? E para trabalhar essa determinada dificuldade que você tem. Certo. E aí, qual que seria o tempo? Existe um tempo, ou é um tempo individual para cada um? Ou você acha, por exemplo, olha, em 4 meses a gente consegue fazer um trabalho finalizado? Não tem um tempo. Porque, assim, envolve vários fatores, né? Envolve a habilidade que está sendo trabalhada, a frequência das sessões, quando criança e adolescente, a participação da família, que também é muito importante, né? Porque, assim, as terapias acontecem nos consultórios. Correto. Mas a vida acontece lá fora, né? Então, acontece na família, acontece na vida escolar dessa criança. Então, depende de vários fatores. Então, assim, a gente não tem como determinar, assim, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. De repente, se vê uma criança e fala assim, essa daqui vai demorar muito, e de repente ela aprende muito mais rápido a habilidade do que o outro que você achava que seria mais fácil, né? Então, depende muito mesmo de cada criança, das suas necessidades, né, das suas características. Correto. É importante até você falar, porque às vezes as mães falam, mas eu consigo talvez fazer uma terapia, alguma coisa assim, daqui 6 meses ele está ótimo. Não é assim, né? Não é assim. Não é assim, pessoal, infelizmente não é assim. Então, assim, é passo a passo, né? Mas depende, a família... Depende, a família é um agente fundamental nesse processo. Fundamental no processo. Então, a partir do momento que a família expande essas estratégias que nós usamos dentro do espaço terapêutico, né, em outros contextos, aí o resultado vai ser bem mais rápido. Exatamente, porque assim, não adianta falar, não, eu vou jogar para a escola resolver, eu vou jogar para o neuropsicopedagogo resolver, mas a família precisa estar presente. Então, assim, os pais têm que chegar, acompanhar a criança e ver como que está, passar, né, para o profissional, olha, está acontecendo isso e isso, tem coisas que ele tem dificuldades, outras ele não tem, é isso, né? Exatamente, Então, eu estou começando também a entender, porque eu estou aprendendo aqui com ela agora, tá, gente? Algumas coisas a gente sabe, outras a gente pede aqui para o profissional. Agora, me fala uma coisa, no caso da neurociências, o que é mais comum, digamos, então, né? Porque na questão neurológica, né, é onde você percebe que às vezes a criança tem algum problema até neurológico. Então, quando é a parte da neuropsicopedagogia, a gente percebe, então a gente está lá. Na maioria das vezes, quem identifica é a escola, né? Porque elas estão mais atentas às partes a esses sinais que a gente de casa, né, pessoal? Vocês de casa, pais, mães, avós, não percebem. Além e a escola de percebe. Terem a formação, né, elas têm também a experiência, né? Então, fala assim, cada criança tem o ritmo? Tem, mas aquela não está dentro do que está sendo esperado. Então, vamos investigar para ver. Aí manda para a gente, né? Aí a gente vai lá na neuropsicopedagogia, aí é o que a gente falou, vai ver se realmente é um problema neurológico, porque assim, por exemplo, eu tenho pacientes que têm déficit de inteligência, dificuldade, né, de inteligência, que se chama DI, tem vários TDAH, então de repente aquela criança não para, não é porque ela é terrível, é porque ela tem o TDAH, então a gente vai trabalhando conforme o que essa criança vem apresentando para a gente. Então, e uma coisa que eu percebi, né, em relação na área da enfermagem e tal,
que a gente percebe que as crianças, além de apresentar algum foco já de TDAH, ela tem às vezes TOD, ou então às vezes ela é autista, né? Desde o ASP. O ASP parece que não existe mais, a gente não fala mais, né? É o grau 1, 0, nível 1, 2, 3. Nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Certo, 3, 1, 2, 3 de suporte. Então, Asper não existe mais. Não. Então, aí ele tem o autismo, e aí ele apresenta outra coisa. Por quê, Márcia? Porque eu já percebi que normalmente nunca vem sozinho. Ou ele é hiperativo. Pode ter hiperatividade, pode ter DI, que é dificuldade de inteligência. Isso. Então, assim, tem várias outras comorbidades que pode acompanhar o TEA. Certo. Então, no caso do TEA, por exemplo, né, TEA e até mesmo as crianças, criança hiperativa, você vai no supermercado, que acontece muito, você vê a criança lá embaixo da gôndola, se jogando lá, e ela entra, ela sobe, ela puxa, ela desce, e o pai tá louco, a mãe vai dar um tapa, o pai às vezes faz isso, faz aquilo, eles ficam malucos sem saber o que fazer. E que muitas vezes eles não sabem que essa criança precisa de ajuda. Isso. Não é isso? Então, assim, pessoal, o bacana dessa entrevista é mostrar realmente para o internauta, para vocês que estão assistindo, que é importante esses sinais. Uma criança não vai querer ficar toda hora se chamando a atenção se ela não tiver algum problema, né? Que precisa ser percebido, e aí a partir daí, levar no pediatra. Qual que é o caminho? Conta para nós. Então, tem outros caminhos, né? Tem gente que já leva direto no neuropediatra, tem outros que levam direto no pediatra, né? Então, assim, depende muito de caso a caso, né? De cada profissional também. Mas se ela vier direto no neuropsicopedagogo, é atendido ou você precisa de um encaminhamento? Não, é atendido. Se ela, de repente, ela falar para mim, meu filho tá apresentando tais sinais, ele chora muito, ele grita. Então, a gente vai tentar ver, vai fazer a avaliação neuropsicopedagógica, e aí a gente vai tentar ver o que essa criança tem. E, de repente, também pode ser que ela não tenha nada, pode ser que a família precise de uma orientação parental, entendeu? De como agir com aquela criança para se autorregular. Então, assim, varia muito, assim, não tem um caminho, tem que ser esse, né? Mas, provavelmente, sempre quando chegam... Porque, assim, a única pessoa que dá o diagnóstico são os médicos, né? Não, nós não temos, a gente dá hipótese diagnóstica. Então, aí a gente encaminha para o neuropediatra, e aí ele vai ler a nossa avaliação e ele vai dar o diagnóstico. Ele fecha o diagnóstico. Ele fecha o diagnóstico, maravilha. Isso é bom, né? É importante a gente saber, porque de repente o cara chega aqui e fala, eu vou resolver tudo, vou jogar aqui na mão da Márcia Eiras e ela vai resolver tudo. Então, assim, ela pode até encaminhar, né? Já dá o caminho. Mas aí vai para o neuro e o neuro faz a parte dele. E mesmo assim, por exemplo, se chega o paciente aqui para fazer uma avaliação, aí eu acho que essa paciente tem dislexia. Ela apresentou dislexia com os scores que apresentou nas escalas, nos protocolos. Certo. Como que foi feito o trabalho com esse paciente antes? Eu não sei, porque ela está me chegando agora. Então, antes de eu fechar já o diagnóstico de hipótese diagnóstica, eu vou trabalhar com essa criança durante 6 meses para ver se ela persiste nas mesmas dificuldades. Porque, de repente, não é um transtorno, não é um déficit, é simplesmente uma dificuldade que ela tem determinada no português ou na escrita, entendeu? Então, é por isso que vai muito assim do que a gente tem o caso ali e fala assim, não, eu acho que é só isso, então eu vou tentar, mãe, antes de você levar para o médico, eu quero trabalhar com ela, eu vou fazer intervenções direcionadas para a dificuldade dela, e aí sim, se ela não tiver nenhuma melhora, continua, aí eu dou a hipótese diagnóstica que foi dado lá. Olha que interessante.
É uma aula isso aqui, gente, de verdade. O fato da gente falar um pouco assim dessa questão é um aprendizado e a gente vê que realmente tem assim uma gama enorme de pessoas que têm esse problema. A gente percebe isso, é perceptível. Agora me fala uma coisa, no caso, por exemplo, existem crianças que ela tem um problema, né, linguístico na fala, né? Só que ela não escreve. Aí passa a dar 8, 9 anos, ou vice-versa, ela não escreve, ela fala bem, digamos. O que acontece? Porque assim, o nosso cérebro funciona de uma forma. Primeiro, os nossos olhos enxergam, não é isso? Depois a gente capta através do sistema nervoso central e logo em seguida a gente transforma isso em fala. Por que acontece isso? Mas essa criança, ela lê? Então, ou ela só fala? Ela fala, não lê e não escreve. Porque eu tenho pacientes que conseguem ler e não conseguem escrever. Olha. Lê e fala até inglês e não consegue escrever. Então, assim, e tem ao contrário também? Tem por também. exemplo, escreve, mas não fala? Tem também. Eu mesma alfabetizei um paciente que era não verbal e que eu conseguia me comunicar com ele e que ele conseguiu, já estava praticamente alfabetizado na leitura. Olha! Né? Ele estava fazendo o tratamento, estava fazendo as sessões com a fisioterapeuta, né? Porque assim, Nesses casos, existe um problema neuro? Então, aí existe uma equipe multidisciplinar. Então, se aquela criança tem um problema de fala, ela vai com a fono. Se ela tem um problema de coordenação, cada um tem sua área, né? Então, são psicólogos, fonos, TOs, e cada um, na sua área, vai ajudar um pouquinho para que seja para a gente possa usar uma estratégia só, entendeu? Por isso que a gente tem reuniões frequentes, né, para trabalhar, vamos falar de tal paciente, né? Então, todo mundo ali, né, a equipe toda vai trabalhar para um desenvolvimento global para essa criança. Olha, é uma equipe multidisciplinar. É uma equipe. Aonde vocês falam sobre aquela criança. E por isso que é tão caro também, né? Sim. Porque, assim, são muitos profissionais que aquela criança precisa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um trabalho, eu nem falo ser caro, porque o benefício é grande. Mas, assim, a maioria das pessoas não consegue ainda ter acesso. É verdade. Né? Então, assim... Você trabalha com convênios ou só particular? Não, eu só trabalho particular. Particular. Porque até ouvi uma vez um pai falar que autismo não era para pobre, né? É porque, assim, as dificuldades são muito grandes. São grandes, são grandes. De acesso, né? De tudo. É muito difícil. Hoje em dia, ainda, digamos que a gente está aí na UTI, né? Ainda. Não está, assim, uma coisa assim... Eles estão fazendo alguns centros, né, de TEA, tudo, mas ainda é muito pouco para a quantidade da população. De casos que estão acontecendo. Agora, veja bem, existem escolas, né, que eu vejo por aí, que muitas vezes ele verifica que a criança tem algum problema, né? Tem algumas crianças que precisam de acompanhamento na sala de aula e não tem. Então, estava conversando com uma mãe esses dias e ela me disse realmente que não tem. Falam que está na lei, que a criança, o aluno... Mas aí chega lá, a realidade é outra. É completamente diferente. Então, assim, é tudo muito bonitinho ali, mas quando você vai ali... E aí, assim, a gente também nem pode cobrar tanto do professor, porque o professor está lá com 30 crianças no estado, ou sei lá, até mais. Sim. E, assim, nesses grupos eu escuto coisas, assim, absurdas, tipo ela falando assim, nossa, eu tenho 5... Um é TDAH, outro é TEA, outro é TOD, outro é não sei o quê. Gente, como você consegue? Por mais boa vontade, por mais profissional que você seja... Você não consegue. Ela não vai conseguir. Não. Entendeu? O resultado realmente não será um resultado 100%. Não será. Né? Ou 99,99. Vamos colocar assim, né? Porque eu sei que os professores chegam na sala de aula e fazem o melhor. Ele não sai da casa dele para chegar lá e não fazer o melhor. Exatamente. O problema é que precisa de uma ajuda, né,
do Precisa governo. de uma estrutura, De uma né? uma estrutura. Que não tá tendo. E até mesmo dos familiares também, né? Porque às vezes joga o problema para a escola, porque não consegue resolver, então joga o problema para a escola. E a escola que se vire. Ele fica lá o dia Eu percebo assim que a família, né, principalmente do TEA, ela está muito cansada. Cansada. Né? Por exemplo, eu tenho mães que chegam assim com dores imensas, assim, de falar assim, eu vou escolher qual guerra eu vou ter hoje. Se é com o transporte, se é com a escola, se é com o plano, entendeu? Então, assim, é muito cansativo. É cansativo, né? Tudo ter que brigar por um direito que é do filho, né? É bem difícil, exatamente. Agora tem também, por exemplo, no caso tem o TOD, o TDAH. No caso do transtorno de ansiedade, é o TA, né? É isso? Transtorno de ansiedade, porque tem gente que tem ansiedade assim ao nível hard. Você percebe que a pessoa não consegue nem ficar parada, né? Chega até a ser um tique, né? Como que funciona isso, Márcia? A pessoa que tem transtorno de ansiedade, só a neuropsicopedagogia consegue ajudá-la ou não ajuda? Não, tem que ser uma equipe também. Tem que ser a psicóloga ali, né, para trabalhar. Dependendo da idade e das necessidades, a neuropsicopedagoga também ajuda, mas aí já é um caso mais... Porque uma pessoa que tem muita ansiedade a nível muito alto, ela não consegue prestar atenção em muita coisa, porque ela tá com aquilo ali, né, sabe, o coração acelerado e não sei o que, e ela não consegue fazer as coisas normais do dia a dia. Então, porque assim, é isso que a gente fala, né, que a terapia ABA, ela tá aí para trabalhar as habilidades, aquelas que ela tem e as que não tem. Sim. Não é para trocar, né, tipo, você vai tirar esse comportamento, não. A gente vai ampliar o comportamento, né? Sim. E ele vai aprender a lidar com aquilo. Vai aprender a lidar, exatamente. E tudo aquilo que impacta para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Sim. Então a ansiedade é uma delas, né? Porque exatamente como você falou, se a pessoa é ansiosa, fica tudo muito mais difícil, né? Exatamente, muita ansiedade não é legal. Agora, no caso, por exemplo, se uma criança cresce, né, ansiosa, cheia desses problemas, né, desses transtornos de déficit e tal, qual é o impacto que ela pode causar para a sociedade como um todo? Né? O impacto é muito grande, até mesmo na vida profissional desse paciente, entendeu? Sim. Então, por exemplo, tem pacientes que têm dificuldades no trabalho. Por quê? Porque não foram desenvolvidas as funções executivas, por exemplo, de planejamento, de organização, de controle inibitório. Então, essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade do que aquela que está sendo trabalhada lá no início. Certo. É questão de relacionamento também, pessoal. Tudo. Vai interferir em tudo. E eu posso dizer que uma pessoa que tem esse tipo de transtornos e déficit, ela pode também gerar uma outra criança, por exemplo, depois que ela cresceu, ela pode ter um filho com a mesma característica? Então, ou não é hereditário, ou nunca foi falado sobre isso? Então, teve uma época que se falava que o TEA era o pai que passava, né? Aí depois caiu por terra, porque descobriram várias mulheres, o que era muito mais difícil de diagnosticar, porque mulheres já eram mais quietinhas, então é o jeitinho dela, né? Hoje em dia já não se fala mais nisso. Então, assim, aí, às vezes as pessoas falam assim, é a questão de idade, que já tem muita idade, a questão que é o pai, a questão... Então, não tem nada, assim, que eu saiba, não tem nada determinado. Mas você acha que os pais das crianças com essas dificuldades, eles têm algum problema aparente? Então, porque eu já percebi isso. Dizem que se a cada diagnóstico de uma criança fizessem nos pais, iriam triplicar a quantidade de casos. Nossa! Né? Então é importante que todos venham para a terapia, né?
A neuropsicopedagogia pode abraçar todo mundo. O pai, a mãe, as crianças, a avó, todo mundo que tiver aí, né, condições. Para psicologia, né, para as outras áreas também. E é importante, né, porque assim, a família já fica muito sobrecarregada com tudo isso, né? Então é muito importante que ela faça o acompanhamento psicológico também. Sim. Para dar estrutura para esse filho, né? Eu costumo dizer, eu não sei você, e eu gostaria até que você deixasse aqui um lembrete para as pessoas, a terapia é para todo mundo? Porque eu acho que é. Assim, depende, a terapia. Acho que depende de cada um, né? Se você sente, por exemplo, se você tem a dificuldade, determinada habilidade, né? Por que não você ir lá e trabalhar determinada habilidade e ter uma vida com maior qualidade de vida, né? Sim. Então, porque assim, a psicologia, ela desenvolve qualquer habilidade, até mesmo fazer você se conhecer melhor, né? Exatamente. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia com psicólogo. Isso aí. Que é com o terapeuta, né? Exatamente. Márcia, fala pra gente aqui as suas redes sociais, como procurar você, telefone. Porque é isso, o nosso programa, ele deixa bem claro aqui para as pessoas que o nosso intuito é trazer saúde, beleza e bem-estar para a população, para o mundo inteiro. Inclusive, nós estamos na TV Roku, a ITV, Olhos na TV e entre outras, que eu depois vou perguntar para o diretor, não lembro todas, mas eu sei que são muitas TVs. E inclusive, né, TV Paradise, que você pode baixar aí. Nós temos o site e temos também o nosso aplicativo. Fala pra gente, Márcia. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, no inclua.neuropp.terapiaba e também no meu contato é 11 9 97 90 52 99. E você está localizada aonde? Pertinho da estação de metrô Saúde. Olha, gente, você saiu da estação, caiu. Virou à sua direita, caiu dentro do consultório. É isso aí. Não é isso? Nossa, é assim, coisa de 5 minutos, você deixa o carro na sua casa, pega o metrô e vem pra cá. Tá bom? Márcia, nossa, adorei falar com você. Gente, eu ficaria aqui conversando, que você sabe que eu me interesso pelo assunto de saúde. Saúde é comigo. Prazer foi todo meu, querida. Adorei, amei falar com você, viu? Tá bom. Pessoal, então estamos terminando mais um programa aqui, Saúde, Beleza e Bem-Estar, com Rose Fênix, aqui na TV Paradise. Eu espero que vocês tenham gostado e coloquem aí, deixem os comentários. Olha, doutora Márcia, vamos chamar ela de doutora, porque, nossa, ela é top. Márcia Eiras. Eu quero perguntar para ela isso, qualquer coisa que vocês tenham perguntar, coloca aí nos comentários, porque nós vamos passar para ela, tá bom? Então, pessoal, um beijo, adorei passar isso para vocês e espero retornar na próxima vez com mais informações para vocês. Rose Fênix no programa Saúde, Beleza e Bem-Estar, TV Paradise. Um beijo, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.